Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui abrindo a nossa live. Esperamos aí que tenhamos um tempo abençoado hoje na nossa reunião de oração. Vamos ver se está tudo ok aí, o som, imagem. Só ajeitando mais algumas coisinhas aqui. Muito bem, boa noite a todos. Irmã Hilda, Irmã Consolação, Irmã Conceição, Irmã Mércia. Olha aí, Hamilton, meu cunhado, chegando aí também, diretamente de Cotia. Que tenhamos aqui um tempo abençoado, um tempo de oração. Espero não encontrarmos as mesmas dificuldades que nós tivemos na semana passada, né? Que tenhamos aqui um tempo de oração, um tempo de reflexão na palavra do Senhor. Por pouco aqui eu não tinha um problema maior. O computador acabou atualizando sozinho um pouquinho antes do culto, mas ele parou. Só tive que alterar alguma coisa no curso aqui da nossa reunião de oração, mas nós vamos ter aqui já uma palavra de oração inicial, louvando a Deus por esta bênção de estarmos aqui reunidos, agradecendo a Deus em primeiro lugar, pela bênção de estarmos reunidos para agradecer a Deus as bênçãos recebidas de suas mãos. Agradecer também pela proteção. Eu posso louvar a Deus porque tem preservado a minha família até aqui. Aqui em casa todos estamos bem. Sofia completou mais um aninho de vida ontem, com saúde. E também temos aí irmãos que estão participando desta live e que estão muito bem. Então é um motivo de louvor a Deus, de gratidão. Temos que render graças ao Senhor, como diz o salmista, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vamos agradecer por esse dia de vida, agradecer pelo trabalho. Muitos estão trabalhando ainda, muitos ainda estão tocando aí, são autônomos, têm o seu pequeno empreendimento, podemos colocar assim, e que Deus continue abençoando, capacitando para continuarem trabalhando e servindo ao Senhor, sendo uma bênção nas mãos do nosso Pai eterno. Vamos orar e louvar a Deus e aproveitar esse tempo de gratidão em oração, enquanto os demais irmãos vão entrando aí na live para participar desta reunião de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar, queremos exaltar e bendizer o Teu santo nome. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite, por esse momento de adoração, esse momento de render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para sempre. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia de vida, pela saúde, pela vida e pela vida eterna que alcançamos em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso para conosco, é um Deus perdoador, é um Deus que está sempre pronto a nos perdoar e também a usar as nossas vidas para o benefício, Senhor, da Tua obra. O Senhor nos dá dons, nos dá habilidades, nos ajuda, Senhor, a aplicar também na Tua obra, para que Teu nome seja exaltado. E ainda assim a Tua palavra nos diz que aquele que se mantém fiel há de receber galardões. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer, eu louvo a Ti por mais um ano de vida da minha pequena Sofia, minha filha. Continue abençoando, que possa crescer, ó Pai, conhecendo a Ti e crescer no temor do Senhor. Eu louvo a Ti pela vida de cada irmão que está participando desta live e louvamos, ó Pai, pela saúde, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, nesta hora de oração, nesta hora de meditação, estarmos aqui, ó Pai, reconhecendo acima de tudo que o Senhor é um Deus soberano, é um Deus que tem guiado as nossas vidas, é um Deus que cuida de nós. Então nós queremos, ó Pai, louvar o Teu nome. E nós somos gratos por este momento e rogamos, ó Pai, que o Teu Espírito nos dê a direção para compreendermos as verdades da Tua palavra, nos dê a direção nesse culto que é prestado a Ti, ó Pai. Que o Teu nome seja exaltado neste momento. Nós oramos a Ti agradecidos
em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. As mulheres são a maioria, como sempre, não é? Mas louvamos a Deus pela vida de cada irmã, né? Por essa disposição, por esse reconhecimento que nós dependemos da graça de Deus na nossa vida. É muito importante nós reconhecermos isto a cada momento. Como eu tenho dito, aproveitar a cada ocasião, a cada oportunidade, nesse tempo de pandemia, para estarmos colocando diante do Senhor a nossa gratidão, o nosso serviço, usar a habilidade para honrar o nome do nosso Pai Celestial. E também lembrando que, participando aí das redes sociais, participando destes momentos, juntos nós somos edificados e abençoamos a vida do nosso irmão também. Como eu digo, mesmo no âmbito da igreja local, e aqui também faz parte a igreja local, nós estamos edificando uns aos outros com os dons que o Senhor tem nos dado. Então, meus irmãos, vamos levar a sério, né, esse tempo tão precioso que nós podemos nos reunir para estarmos juntos. Minha gratidão aqui pelas irmãs que estão dando os parabéns aí para a Sofia, amém. Né? Nós queremos aqui também agora ter um momento de oração, lembrando aqui, tem um agradecimento, né, e colocar aqui os pedidos também. Nós vínhamos orando já há algum tempo na igreja. A irmã Vanessa tem compartilhado aí um pedido para um casal, né? E o pedido era para o casal Gabi e Paulinho. Gabi estava grávida, prestes a dar à luz, e hoje a irmã Vanessa está agradecendo porque a bebezinha nasceu com saúde e pede oração agora pela mãe, pela recuperação, que logo ela possa estar em sua casa. Né? Então vamos louvar a Deus por isso, amém? E vamos também lembrar em oração, continuar orando pela irmã da irmã Adalice, a Rosa, e pela mãe da irmã Adalice. Né? A irmã da irmã está com tratamento de câncer e também contraiu o Covid-19 lá no hospital. E a mãe dela também, estávamos aqui com pedido de oração, também necessita de oração pela saúde, também relacionado ao Covid-19. Vamos lembrar em oração também a saúde da irmã Vanessa. Trabalhou incansável esses dias todos aqui e ainda está trabalhando, né? Eu vi ela no tratamento que ela já faz há um bom tempo e ela aí fazendo contato com os irmãos, anotando aí os pedidos, pedindo para mandar os pedidos de oração para hoje. Vamos orar pela saúde da irmã Vanessa, lembrar em oração a irmã Vera Valfogo também, em nossas orações. Vamos orar também pela Elisângela. Elisângela é a filha do irmão Odair. O irmão Odair já foi membro na igreja, está morando em Londrina e tem participado de todos os cultos. Só se eu estiver enganado, mas me parece que hoje, por sinal, ele não entrou aqui na live, né? Mas ele tem participado da IBD, dos cultos de oração, dos cultos de domingo à noite. Então vamos lembrar em oração a Elisângela, está internada no Hospital Campo Limpo. Vamos lembrar em oração também a Carla, pede oração pela visão dela, está com problema nas vistas. Lembrar em oração também os idosos da igreja. Vamos estar orando, pedindo aí a proteção do Senhor. A Alessandra e família também, lembrando também oração o netinho da irmã Neide, né, estava com febre, mas última notícias aí que estava melhor, então vamos continuar orando. Também orar pelo Tiago, o filho do pastor Nildo, e lembrar em oração também a irmã Albirene, membro da igreja do pastor Nildo. Ambos têm progredido aí no tratamento, na recuperação, então vamos louvar a Deus por isso e também lembrar em oração a saúde, né, a completa recuperação desses irmãos. Também temos aqui um pedido. Eu tenho lembrado aí a esposa do pastor Paulo César da Silva, o fundador do Grupo Logos, também do Grupo Elo, antigo Grupo Elo. Para quem não conhece, ele compôs muitas canções, né, e ainda é um compositor. E talvez um corinho muito antigo e muito cantado é aquele: tal é a paz que já me invade o coração.
Então ele é um compositor, né? E a esposa, alguns anos atrás também, já vem fazendo aí um tratamento de câncer, mas por último teve um problema cardíaco, a necessidade de colocar válvula, está aí com respirador, estão aí pensando até em colocar aí, fazer uma traqueostomia, né? Um quadro difícil, mas Deus tem manifestado aí a sua graça. E o povo de Deus tem orado de maneira especial, né? Muitas letras, até mensagem do pastor Paulo César da Silva, foi uma grande bênção na minha vida ao longo dos anos, né? Então, vamos orar de maneira especial para que Deus esteja abençoando a vida deste casal nesse tempo difícil e a vida da esposa do pastor Paulo César, o nome dela é Nilma. Lembrar em nossas orações. E também agradecer a Deus, né? A irmã Nilza, domingo, estava terminando o culto online, e aí ela ligou na igreja para dizer que a filha estava em casa, teve alta do hospital, está em quarentena em casa, uma profissional também da saúde, enfermeira que contraiu o Covid-19, mas agora está em casa. Então a irmã estava muito grata por isso, né, agradecendo as orações dos irmãos, e vamos continuar orando pela plena recuperação e lembrar todos os profissionais da saúde que Deus esteja aí protegendo e guardando, né? De maneira especial, a gente tem orado até pelos militares, né? Então vamos lembrar também, na nossa igreja temos aí 2 membros também que estão aí nessa linha de frente. Temos alguns da área da saúde, é verdade, né? O irmão José Adilson mesmo foi trabalhar domingo à noite, estava trabalhando. E temos outros profissionais também, como o irmão Márcio, bombeiro, a irmã Aline. Então, que Deus esteja aí protegendo, guardando a cada um desses irmãos. Amém? Vamos orar? Quero lembrar aqui os pedidos. Talvez você tenha anotado alguns desses pedidos. Então, mesmo estando em lugares diferentes, o Espírito do Senhor está conosco, está aqui para nos ajudar em oração, nos unindo em oração. Então vamos aproveitar este momento para apresentar esses pedidos. À medida que você for lembrando de um pedido, ore aí, apresente ao Senhor, e na medida que estiver aí ouvindo, cabe aí um amém. Amém significa que você está concordando com aquilo que estamos dizendo. Então vamos orar neste momento, apresentar ao nosso Deus esses pedidos. Senhor, nosso Deus, mais uma vez colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa gratidão em primeiro lugar, pela maneira como o Senhor tem amparado a vida dos teus filhos, dos teus servos. Louvamos a Ti, Senhor, pela recuperação progressiva na saúde da filha da irmã Nilza e do irmão Joel, e oramos, ó Pai, pela plena recuperação, ó Pai. Abençoe a vida dela e de outros irmãos que estão com enfermidades, ó Pai. Apresento a Ti a vida da irmã Vanessa, irmã Vera. O Senhor conhece, ó Pai, a fidelidade dessas irmãs, a confiança no Senhor. Então queremos pedir, ó Pai, que venhas afofar o leito da enfermidade dessas irmãs e de todos os outros quantos estão enfrentando uma enfermidade. Sabemos, ó Pai, que tem crescido as informações de pessoas, ó Pai, que estão cada vez mais próximo a nós, próximo da nossa família, sendo atingidos por essa pandemia. Que isso, ó Pai, de maneira alguma venha abalar a confiança no Senhor e a fidelidade do Teu povo. E oro, Pai, por estes que são enfermos, que também, nesse momento, possam voltar os olhos para Ti, sabendo que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu quero orar, ó Pai, pelos pedidos relacionados aqui por irmãos e entes queridos, ó Pai. Alguns desses ainda nem confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Que nesse tempo, ó Pai, possam ter esta oportunidade, que tenham esta reflexão sobre a importância de abrir o coração e receber Jesus como Senhor e Salvador. Oro pela irmã, da irmã Dalice, pela mãe dela, o tratamento, Senhor. Oro também, Senhor, pelos idosos da nossa igreja, que o Senhor ampare a cada um deles como tem amparado até aqui, e que use a Tua igreja, que a Tua igreja manifeste esse amor genuíno, ó Pai, de servi-lo, de amá-lo, de fazer aquilo que é melhor, ó Pai,
para que a tua igreja seja edificada e que sejamos, ó Pai, uma igreja despertada, uma igreja viva, mesmo numa época de quarentena, mesmo em tempo de pandemia. Oro pela irmã Carla, Senhor, pela visão dela, a necessidade do tratamento. Eu oro, Senhor, pelos desempregados da nossa igreja, aqueles que perderam um trabalho, e por aqueles que estão participando desta live também. Se houver alguém nesta situação também, ó Pai, que confie no Senhor e que o Senhor, ó Pai, venha prover o sustento e abrir uma porta de trabalho para esses irmãos. Lembro aqui o irmão Everton, a irmã Silene. Oro, Senhor, também por aqueles que estão trabalhando, pelos autônomos, por aqueles que têm um microempreendimento. Abençoe e dê sabedoria, ó Pai, para no meio dessa crise, dessas dificuldades, criar uma oportunidade, Senhor, de trabalhar com afinco e manifestar, ó Pai, entre o povo que Tu és um Deus fiel, aquele que é fiel ao Senhor. Oro pelo filho do pastor Nildo, louvamos pela recuperação dele, da irmã Albirene. Continue, ó Pai, abençoando esses, ó Pai, de maneira que haja uma recuperação progressiva. Oro também, ó Pai, pela família da irmã Alessandra, pelo neto da irmã Neide também, Senhor, abençoe na recuperação. E quero orar também pelo Edson, primo do irmão Wagner, e por demais pedidos que podem adentrar aqui ao longo dessa live. Colocamos diante do Senhor. Lembro o pastor Vanderlei, abençoe ele na recuperação também. Louvamos a Ti, ó Pai, pela cirurgia, e louvamos, ó Pai, porque ele está em casa. E rogamos, ó Pai, abençoe a recuperação dele. E também, ó Pai, oro pelo pastor Ercílio. Continue, Pai, abençoando a vida do Teu servo. Nós oramos, não porque somos merecedores, ó Pai, mas porque nós confiamos no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bem, mais irmãos aqui participando deste culto online. Eu quero aproveitar esse tempo aqui também para aquele aviso para você que é membro da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. Nós temos lembrado aqui que nós temos o nosso compromisso financeiro. A igreja parou apenas os cultos presenciais no prédio da igreja local ali na Nova Jerusalém, na PR Legros. Entretanto, nós temos aí custos e despesas fixas, né? Então, rogamos que você que é membro e conhece a igreja também o investimento que a igreja faz em missões, que permaneçam com a sua fidelidade. Então você pode depositar a sua oferta ou fazer uma transferência Bankline para a conta da igreja, Banco Bradesco, agência 902, conta corrente 680, dígito 7, e enviar um comprovante para o celular do irmão Wagner, tá bom? O nosso tesoureiro. Comunique ele sempre sobre o depósito para que ele possa dar o destino certo. Se é dízimo, se é oferta missionária ou uma oferta específica. Ah, pastor, eu não consigo fazer depósito nem a transferência. Entre em contato com o irmão Wagner, nosso tesoureiro, tá bom? E ele vai te orientar a maneira como ele pode ajudá-lo para poder receber esta oferta. Então vamos lembrar que temos aí o compromisso e temos aí missionários, a família de missionários. Lembrando o pastor Vanderlei agora, nessa situação, teve que adiar o retorno, a cirurgia inesperada para retirada de pedra nos rins e a quebra do carro também. Né? Então imagine, consertar o motor de um carro, né? Lidando com toda essa situação. Então os missionários também são seres humanos, que têm despesas também. Então nós precisamos manter esta fidelidade e continuar contribuindo, tá ok? Então, os irmãos aí tem as informações, na nossa fanpage também está lá os dados. E reforço, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso tesoureiro, o irmão Wagner. Ele vai poder dar a orientação para facilitar aí a sua contribuição. Amém? Também louvo a Deus pela vida e fidelidade de irmãos aí que estão mantendo aí essa fidelidade na contribuição do quilo, do item de alimento não perecível. Então, meus irmãos, olha, tem sido uma benção e a necessidade abrange não apenas a igreja, mas outras pessoas, que nós podemos semear
o Evangelho através disto. A crise tende a aumentar. E nós, como povo de Deus, sendo abençoado, precisamos fazer o que diz Eclesiastes, lançar o pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás, diz lá em Eclesiastes. Então, se você pode contribuir com item de alimento não perecível, faça um contato com o irmão Getúlio e a irmã Laodiceia, ou com Paulo e Miriam, ou ligue na igreja, e de repente você tiver essa possibilidade de deslocamento, saber se a irmã Cícera está por lá, para deixar o seu quilo de alimento não perecível, para abençoar aí um lar, uma vida, né, e ser uma bênção. Volto a dizer, é uma maneira de ser igreja em tempo de quarentena. Então faça isso, contribua. Domingo o irmão Getúlio passou lá para nos ajudar também na parte do louvor, e ele aproveitou para ajeitar ali algumas cestas, e graças a Deus por esta movimentação de irmãos que estão contribuindo, entendendo essa necessidade. Então permaneça com a sua fidelidade e certamente Deus há de abençoar grandemente. Irmã Roseli está pedindo, Roseli Barbosa, não é minha prima, até onde eu sei, não é parente, né, de primeiro grau, mas é Barbosa também, a irmã da nossa igreja, nossa secretária. Pede oração pelo esposo, conversão e saúde. Eu acho interessante nós orarmos agora, de maneira especial, pela conversão dos nossos entes queridos. Sei que na igreja temos pessoas aí que o cônjuge não é convertido, o filho, a irmã Lourdes tem aí colocado o pedido de oração em favor do filho. Temos vários irmãos que estão participando aqui, alguns com filhos afastados do Evangelho, já conhecem a verdade. Isso é muito importante, viu? Ontem, estava bem tarde, aí não estava dormindo, recebi um recadinho da minha irmã, e falando aí de uma tia minha, irmã do meu pai, né, já estávamos aí desconfiando dessa possibilidade, e ela, seu esposo, 2 filhos, 3 filhos na verdade, uma que não mora com eles, contraíram o Covid-19, né? E depois me trouxeram mais informações de pessoas nesta situação. Então a gente percebe que está bem próximo e é complicado em qualquer circunstância, mas principalmente quando nós pensamos a nível de eternidade. A importância que nós temos, a urgência para nós levarmos a mensagem de salvação àqueles que estão perdidos. Então vamos orar. Você também, meu irmão, minha irmã, ore aí. De repente você vai lembrar de alguém da igreja ou de um ente querido seu que ainda não tem essa certeza. Ore, peça a Deus sabedoria para alcançá-los. Ore pedindo a Deus sabedoria para a nossa igreja alcançar aqueles que estão perdidos com a verdade da salvação que está em Cristo Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos, ó Pai, apresentar diante do Senhor esses pedidos. Começando aqui pelo pedido colocado pela irmã Roseli em favor do esposo, pela conversão, pela saúde. E ó Pai, quantos irmãos dentro da igreja local, da Igreja Basílica Nova de Jerusalém, e podemos ampliar. Quantos irmãos estão participando desta live, Senhor? E estão, ó Pai, aí preocupados com a salvação de um ente querido. Ó Pai, manifesta a Tua graça salvadora. Nos ajude, Senhor, a aproveitar as oportunidades. Nos dê clareza sobre o plano, o projeto que o Senhor tem para usar através da igreja local para o alcance das almas daqueles que estão perdidos, Senhor. Eu oro também por aqueles que estão afastados do Teu caminho. Alguns que fizeram uma confissão em Cristo Jesus e se afastaram do Teu caminho, estão desviados, assim como o filho pródigo, ó Pai, que possam realmente levantar os olhos aos céus, olhar para trás e ver que abandonaram o Senhor, ó Pai, e voltar para o Teu caminho. Se alguém que se deixou enganar, talvez, apenas por uma convivência no meio do povo de Deus, e não houve uma conversão genuína, da mesma maneira eu rogo que a Tua palavra vá de encontro a esses corações, através do Teu Espírito, ó Pai. E use-nos, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, ó Pai,
através do teu Espírito, para que nesse tempo de quarentena, de pandemia, criemos, ó Pai, oportunidades, situações para semear o Evangelho e alcançar aqueles que estão perdidos. Eu oro, Senhor, pela vida desses entes queridos e amigos também, ó Pai, dessas pessoas próximas que já têm percebido uma diferença na vida dos teus filhos, mas ainda não deram esse passo tão importante de confessar ao Senhor como único e suficiente Salvador. Pai, use a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós queremos aqui, antes de orarmos, mais uma vez, trazer aqui uma palavra, uma reflexão na palavra de Deus. As últimas quartas-feiras, falei aqui sobre ressurreição e já fechamos aquele assunto. Então hoje nós vamos mudar aí o foco, né, do assunto que nós vamos meditar hoje. Hoje eu quero falar sobre o amor. Estava aí pensando alguns dias, orando sobre o que compartilhar nessa quarta-feira, e eu estava pensando acerca disso. O que acabamos de fazer agora foi orar pelos nossos entes queridos, que estão perdidos. E se nós pararmos para pensar, talvez algumas vezes nós deixamos de compartilhar o Evangelho com esses que são os nossos entes queridos. Eu creio que há até corações que estão tão endurecidos ao ponto de dizer, não adianta mais falar. E aí o que acontece? Já não é mais usado pelo Espírito de Deus para semear a palavra de Deus, para ser criativo e conduzir esses à salvação que há em Cristo Jesus. Então, pare para pensar nisto, a importância de levar esse Evangelho mesmo nessa época de quarentena. E para fazer isso, o que é essencial? O amor. E temos até um título aqui, Amar é sempre certo. Na verdade, eu estou copiando isso aqui, esse tema, que faz parte de um livro aí de Joseph McDowell e de, se não me engano, Norma Geisler. E eles falam sobre esse título, Amar é sempre certo. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida, mediante o que eu posso ler e encontrar na palavra de Deus. Eu quero convidá-los a acompanhar essa leitura em Coríntios, capítulo 13. Quero ler apenas aqui os 3 primeiros versículos. E quero meditar um pouquinho aqui. Creio que na próxima quarta, permitindo o Senhor, nós voltaremos aqui para esse capítulo, para meditar um pouco mais. Mas quando nós falamos em amor, se alguém perguntar para você qual é a definição de amor, talvez você pense em primeiro lugar, vou no dicionário. E nós podemos ir ao dicionário, podemos aí procurar definições de poetas, definições próprias, mas eu creio que em Coríntios, capítulo 13, nós encontramos aqui uma bela definição. Mas é interessante que Paulo, antes de ele dizer o que é o amor, ele observa algumas situações onde havia a manifestação de dons espirituais, e ele aproveitou em primeiro lugar para dizer, olha, mesmo que houver esse dom, mas se não tiver amor, de nada valerá. Então é isso que nós encontramos nos 3 primeiros versículos. E eu quero ler aqui inicialmente esses 3 versículos, para que nós possamos aqui ter um momento de meditação na palavra de Deus, e eu quero desafiá-lo a viver esse amor. Precisamos viver esse amor no lar, esse amor no dia a dia, esse amor no âmbito cristão, e principalmente nesta época de quarentena. É um tempo onde nós podemos, de maneira especial, manifestar o amor que vem do Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, acompanhe comigo a leitura desses 3 versículos iniciais. Nos diz a palavra do Senhor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja, só por aqui podemos ver que esse título está certíssimo. Amar é sempre certo. Que o Senhor nos abençoe na reflexão da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, para falar sobre o amor bíblico, esse amor que tem que ser manifesto através das nossas vidas, nós precisamos de fato compreender que somos um instrumento de Deus para levar esse amor adiante. O nosso grande problema, eu tenho dito, afirmado e reafirmado esta verdade, o nosso grande problema é o nosso eu, é o nosso egoísmo, é o nosso egocentrismo. Nós queremos apenas manifestar um gesto de amor e carinho para com aqueles que fazem isso conosco. E isso é um procedimento certo? De maneira alguma. Muitas vezes nós vemos uma manifestação de um auxílio a outras pessoas necessitadas através de pessoas que nem convertidas são. Algum tempo atrás estava vendo um vídeo, canal de YouTube, e uma pessoa que costuma fazer de vez em quando algumas boas ações nas ruas. Está lá de vez em quando pagando almoço para moradores de rua, ou convida para ir a uma lanchonete e paga almoço, ou pega e compra marmitex e senta com aquela pessoa na rua e come junto. Outras vezes essa pessoa está ali pronta a comprar. Uma vez vi uma pessoa idosa vendendo flores e ele comprou todas as flores que aquela idosa tinha ali para venda, manifestando amor. E nós, como igreja, não temos que fazer o mesmo? Mas o que acontece, nós de fato vivemos num mundo complicado que nos leva a algumas indagações a respeito sobre se devemos ou não fazer. E nós acabamos perdendo oportunidades porque nós pensamos demais. Um exemplo clássico é a situação do trânsito. Para quem dirige, está no trânsito, sabe bem o que é isso. Está se aproximando de um farol que de repente fica vermelho e de longe você já avista uma pessoa caminhando na sua direção, está maltrapilho, roupas rasgadas, sujo, cabelo despenteado, e algumas vezes aquela pessoa se aproxima talvez com uma água, com um sabão e uma água praticamente suja e com pano, oferecendo ali para limpar o vidro do carro na expectativa de receber um trocado. Outras vezes um papelzinho dizendo que está vendendo alguma coisa, bala, doce, para ajudar a família. Outras vezes apenas é um papel ou é um pedido de dinheiro. E quando nós nos deparamos com uma situação assim, a nossa mente parece que entra numa briga tremenda, não é? E está chegando alguém, que esse farol abra logo. Eu acho que eu vou jogar para a pista do meio porque eu me desvio e ele vai para a esquerda. E se eu poderia dar algo, mas esse aí deve querer usar para drogas. E se for alguém querendo uma oportunidade para me assaltar? Então nós ficamos nesses pensamentos e quando nós nos damos conta, a pessoa vem, se aproxima, pede e dizemos não, ou quando pensamos em dar algo, o farol já abriu. Eu ilustro essa situação do farol porque parece que acontece o mesmo na nossa vida, não é verdade? Diante das situações do dia a dia, oportunidades que surgem para fazermos o bem ao próximo e manifestarmos esse amor genuíno, e nós não fazemos isso. Isso é um sério problema, né? Então nós precisamos realmente permitir que o Senhor nos dê sabedoria para manifestarmos esse amor genuíno, esse amor cristão. E para isso, nada melhor do que nós olharmos primeiro para o Mestre Jesus. O nosso grande Mestre Jesus, ele nos dá essa ilustração real do que é manifestar esse amor genuíno. Por quê? Porque nos diz a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1,
nós encontramos esta palavra maravilhosa aqui, dizendo que o Senhor Jesus, perto do momento da sua crucificação, ele percebeu que estava em um momento de partir. E o que ele faz naquele último momento? Diz aqui, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu acho que nós precisamos olhar com carinho para essa passagem, para esse versículo, para essa parte desse texto bíblico e vermos que estamos vivendo um tempo que realmente tem sido assustador para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. E para quem é salvo, eu tenho dito isto, para mim é uma manifestação clara do amor e da misericórdia de Deus. Para aqueles que não creem naquilo que está escrito na Bíblia, naquilo que está escrito em Apocalipse, naquilo que vai acontecer na tribulação. Ou seja, oportunidade para mudança, oportunidade para conversão, oportunidade para nascer de novo. Mas a igreja parece estar dormindo também. Não percebe isso. Então, se nós queremos seguir esse exemplo de Jesus, o Mestre, nós precisamos fazer o que ele fez. Se está perto da hora da volta de Cristo, o que nós temos que fazer? Amar também. Amar o próximo, amar os irmãos até o fim. Eu quero ler aqui esse João 13, versículo 1 completo. Talvez você já tenha até aberto aí a sua Bíblia. Olha o que diz João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Percebe? Já estava chegando a hora de passar desse mundo. E quando nós olhamos para esses cenários de pandemia, de quarentena, não é também um aviso que está chegando a hora de nós passarmos deste mundo e amarmos, em primeiro lugar, aqueles que estão em Cristo e amar até o fim? Então manifeste o amor para com seus irmãos. Não é época, nunca é época, na verdade, não é? E muito menos agora, de termos intrigas, de termos brigas, de um irmão fechar a cara para outro irmão. É uma época de nós manifestarmos o amor e amar até o fim, porque o tempo está próximo. Estão vendo aí as notícias? Infectologistas, especialistas no Brasil têm dito que essa pandemia é o apontamento de algo mais grave que pode acontecer mais adiante. Notícias falando aí de grandes vespas nos Estados Unidos. E há até quem esteve afirmando, não me lembro bem aonde eu vi isso, querendo... eu entrei num local hoje, no comércio, e conversando com esse comerciante perto aqui da minha residência, e ele falou que alguém falou que era algo relacionado às pragas do Egito. Não, isso é algo relacionado com o que está por vir. Eu venho a dizer, mais uma vez, o Senhor manifestando a sua misericórdia, mostrando que o que está escrito em Apocalipse é algo que realmente irá acontecer. E como é que nós vamos livrar aqueles que não têm Jesus? Manifestando o amor. Agora, se a igreja ela é deficiente no amor, como é que ela vai manifestar esse amor àqueles que estão perdidos? Se a igreja não ama os de dentro, como é que vai amar os de fora? Então, este versículo de Jesus, nós vemos aqui o amor ilustrado na vida de Jesus. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixe-me ajudar você a amar os seus até o fim. Você quer amar os seus? Olha, um jeitinho bem fácil que eu vou lhe proporcionar aqui para ser uma bênção e manifestar o amor pelos seus, por aqueles que estão aí ligados à nossa igreja. Eu coloquei em pelo menos 3 grupos da igreja, entre ontem e hoje, aí um pedido para ver quem poderia ligar para os idosos da nossa igreja. Eu apresentei até uma lista ali a princípio com alguns números. E ontem veio uma confirmação, pelo menos, de uma irmã que falou: já liguei. E eu falei: pode ligar durante a quarentena? Sim, ligar, ler um versículo, conversar um pouquinho e orar. E olha, irmãos, não imaginam o quanto é gratificante. E nessa época eu até tenho dito, você vai redescobrir agora aquele esquecido telefone, aquela esquecida ligação.
porque há alguns irmãos desses que nem na rede social estão. Então você tem que de fato ligar. E como é bom, e eu ontem liguei, conversei com alguns irmãos, e olha, e dizendo obrigado pela ligação, olha, estava aqui desanimado, e assim. Então nós podemos manifestar esse amor, meus irmãos. Então, eu digo, olha, um retorno apenas, hoje pintou mais algum retorno aí, né? Mas é muito pouco, eu estava pensando, para uma igreja do tamanho da nossa. Precisamos manifestar esse amor, e daqui a pouco eu posso dizer o quão importante é isto. Então, se você tem esse desejo, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o seu pastor, pastor, eu quero ligar para alguém. Eu vou te mandar um contato de alguém que você possa manifestar o amor. Mas nós vemos este amor ilustrado na vida de Jesus. Ilustrado na vida de Jesus também, quando lá em Marcos 10, 21, está escrito, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Lembram dessa passagem? Talvez você queira ir até ela. Marcos 10, 21. É aquela passagem onde ele encontra com o jovem rico. E esse jovem rico faz a grande pergunta da vida. A pergunta mais importante. Lá no capítulo 21, Marcos 10, versículo 17, no final ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus o conduz pelo caminho da palavra, mostrando o que ele deveria fazer. E lá no versículo de número 20 ele diz, ele porém respondendo lhe disse, mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Tudo isso o quê? Se lerem o versículo anterior, está falando de guardar os mandamentos, né? Então veja, ele está dizendo, vou guardar os mandamentos, eu tenho guardado, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. E aí Jesus diz no versículo 21, e Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Nós encontramos aqui a necessidade daqueles que estão perdidos. É uma oportunidade também. Temos que manifestar o amor pelos nossos irmãos, mas também por aqueles que estão perdidos. Talvez no âmbito âmbito familiar ou da comunidade. Vizinhança da igreja, a sua vizinhança. Hoje abriu-se aí uma oportunidade que eu nunca tive nesse nível. Um comerciante próximo, um funcionário de um comércio próximo, que estava ali habituado a ver minhas meninas, que eu ia com elas lá e tal, e abrimos e batemos ali um papo durante um tempo, uma conversa. E Jesus aqui, diante dessa grande pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem apresenta o seu conhecimento religioso, aquilo que ele entendia da palavra de Deus. E aqui a chave desse versículo é essa. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. O amor cristão, ao olhar para uma pessoa perdida, é manifesto através dessa preocupação de descobrir que ali está uma alma perdida. Nós precisamos amar aqueles que estão perdidos também. E aproveitar as situações para conduzi-los à salvação que há em Cristo Jesus. Nós vemos também esse amor não apenas ilustrado na pessoa de Jesus e naquilo que ele fez, mas nós vemos esse amor também ensinado por Jesus. O que Jesus nos ensina lá no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 a 35. Quero ler completo esses dois versículos também. João, capítulo 13, versos 34 a 35. Olha o que diz aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Percebem as palavras de Jesus? E aí nós destacamos esse versículo exatamente isso, Jesus ensinando. Um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que mandamento novo era esse? Que vos ameis uns aos outros.
Olha, é um mandamento, é uma ordem. O amor, muitas vezes a visão é, é que o amor tem que ser aquele sentimento gostoso, maravilhoso. Então eu não estou sentindo amor pelo meu irmão, não vou amar. Não, é um mandamento aqui. É uma ordem. Aqui diz, o mandamento é que vos ameis uns aos outros. E por que amar uns aos outros? Por que esse mandamento? Porque Jesus diz, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha, as pessoas vão perceber essa grande diferença. Não pense que é porque estamos em quarentena que não haverá essa possibilidade, né? Então nós precisamos, meus irmãos, ter esse cuidado. Nós precisamos de perceber que, mesmo nessa época de quarentena, as pessoas vão descobrir esse amor. Quer ver uma manifestação de um amor nesse âmbito? 2 domingos atrás passei na residência do meu pai e depois eu acabei saindo mais de meia-noite. Ele está meio para baixo, 85 anos, problema na visão, e aí a pandemia atrapalhou o processo de tratamento para talvez uma possível cirurgia da catarata, e muito abatido, e tive que pôr na cama e orar e tal, e lá pelas tantas a esposa que está aí já caminhando para o problema de Alzheimer, ela olhou para mim, olhou para minha irmã e falou, tem um irmão fulano, quem é? Ele está ligando aqui todo dia. E aí minha irmã falou, eu não me lembro quem é, mas já sei, é da igreja, estão ligando para algumas pessoas. E esse irmão está ligando consistentemente. E aí hoje minha irmã comentou que esse irmão, vendo lá uma situação, meu pai começou a ter uma dificuldade maior ali na locomoção, e esse irmão já providenciou ali um andador. Agora pense, se nós passarmos essa quarentena, não tivermos feito nada, orado por irmão, ligado para um irmão, levado uma palavra de ânimo, dado uma contribuição que está ao nosso alcance, estaremos manifestando, estaremos obedecendo esse mandamento do Senhor Jesus? E responda aí, será? É claro que não. E aqui está dizendo que o mandamento do Senhor é bem claro, devemos fazer isto, porque todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, no contato que eu fiz hoje, agora estou até confundindo, não sei se foi hoje ou ontem, eu fiz das minhas ligações, descobri, casal que mora sozinho, idosos, e o marido saiu resistente a alguém que possa auxiliá-lo, e aí eu vim saber que perdeu todos os documentos, né? E aí um outro irmão, que tem uma ligação parentesca, foi lá ajudar com essas questões de cancelamento de cartões e tudo mais. E são pessoas aí que estão próximas, irmãos, nem imaginam quão próximos estão de nós, né? Então essa situação é muito séria, seríssima, volto a dizer. Eu já vi que tem irmãos manifestando aqui. Se quiserem contato de irmãos da igreja, para dar uma ligadinha, pode vir pela rede social ou mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou lhe mandar aí um contato de alguém que você possa orar, estar junto. Então o amor é manifesto na pessoa de Jesus e nas ações de Jesus. O amor também foi ensinado por Jesus, como nós pudemos ver aqui. Foi ensinado por Jesus também lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28. Vamos até lá? Lucas, capítulo 6, versos 27 a 28. Veja o que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aí está difícil, não é? Agora, será que dá para compreender porque o amor é um mandamento aqui? É uma ordem do Senhor? Porque se depender do sentimento, teremos dificuldades maiores de colocar em prática. Não vamos ter, na verdade, nenhum interesse em colocar em prática. Mas aqui está dizendo que temos que amar até os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos maldizem e orar pelos que caluniam. Então nunca a resposta cristã, a resposta bíblica diante de um ataque vai ser bata com a mesma medida ou pior.
nunca é dar o troco. Na verdade, o troco do cristão, ele é regado com amor. E, na verdade, é aquele princípio bíblico que diz que quando nós fazemos o bem, nós amontoamos brasas vivas na mente daquele que é o nosso inimigo. Porque a pessoa não consegue compreender como é que pode, como é que ela faz o mal para nós e nós fazemos o bem. Há uma biografia de Nick Cruz. Na verdade, não é nem na biografia, é um livro de um falecido pastor que evangelizou Nick Cruz, que era um viciado em drogas nos Estados Unidos e pertencia a uma gangue chamada os Maus Maus. E aquele pastor, que era pequeno, certo dia sentiu um chamado de Deus. Vendo uma notícia no jornal e a foto daqueles garotos que estavam ali, foram contidos pela polícia, pelas agressividades e as brigas das gangues, ele sentiu uma orientação do Senhor a evangelizar aqueles jovens. E ele foi para a rua. E ele foi até esse jovem, que na época que era Nick Cruz. E sabe o que ele recebeu no primeiro contato que ele teve com aquele jovem, na época Nick Cruz? Quando ele falou com ele sobre Jesus, ele falou: Jesus te ama. Nick Cruz deu um tapa no rosto dele, daquele pregador. O pregador chamava David Wilkerson. Faleceu alguns anos atrás. Mas Nick Cruz disse mais tarde que aquela noite foi difícil para ele dormir. E muitas vezes ele se virava de um lado para outro na cama e só vinha na mente dele a lembrança daquele pastor dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. Então, de fato, nós precisamos amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam também. Veja a amplitude desse amor que deve ser manifesta através das nossas vidas. E você está manifestando? Então nós vimos aqui que esse amor é demonstrado na pessoa de Jesus, nas ações de Jesus, é manifestado também nos ensinos de Jesus. E nós precisamos, de fato, obedecer à palavra de Deus. Mateus 22, 37 e 39, nós encontramos também: amarás o Senhor teu Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu poderia até ampliar mais um pouco. Já vimos amar a Deus, amar o próximo, amar o inimigo, e diz aqui, como a ti mesmo. Tá vendo? Não está dizendo que você deve amar o próximo mais do que você ama a si mesmo. Amar como a ti mesmo, na mesma medida. Então, deixe para lá aquele tipo de pensamento de você talvez querer se moldar de acordo com outra pessoa. E talvez muitas vezes até com alguém que você vê na mídia. Espelhar, né, ver aquela situação de uma fantasia, e nós sabemos disso. Quantas pessoas fantasiam uma vida de uma família, de uma pessoa que vê numa novela, num filme, e começa a se projetar ali. Não. A sua vida é uma vida especial. Jesus morreu por você. Ele tem algo a ser realizado através da sua vida. Então, você jamais vai conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo se a maneira como você se enxerga é uma maneira diferente, deficiente. Então tenha cuidado com isso. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina a amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. É esse o princípio que ele nos ensina. E agora olhando aqui, de maneira objetiva, para Coríntios, capítulo 13, versos 1 a 3, que nós chegamos a ler no início. O que ele está nos ensinando aqui? O que Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando, a princípio, nesses 3 versículos iniciais, que os dons sem amor são inúteis. Os dons sem amor são inúteis, não têm utilidade alguma. Há muitas pessoas dizendo: olha, eu tenho meu dom, eu tenho minha habilidade, eu uso na igreja, eu trabalho incansavelmente. E domingo nós pregamos a respeito disso. Muito trabalho, mas deixou o primeiro amor. A igreja de Éfeso, o grande problema, tinha deixado o primeiro amor. Então, nesses 3 versículos de Coríntios 13, Paulo ele deixa bem claro que o uso dos dons sem o amor, eles são inúteis. Perceberam aqui
ele trata aqui dos dons que estavam em exercício no início da igreja. Ele fala aqui dos dons de línguas, versículo 2, dom de profecia, ele fala do dom de sabedoria, que seriam os mistérios, o dom de conhecimento e o dom da fé, que era aplicado no início da igreja. E ele diz que tudo isso, sem o amor, são inúteis. Ele está ensinando aqui, através de palavras que apontam para uma situação hipotética. Vamos ver novamente, versículo 1. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos. Veja, ele está usando uma situação hipotética. E aí há uma grande confusão na interpretação e aplicação diante de muitas religiões e de muitos leitores da Bíblia. Ele não estava tratando aqui que a língua dos anjos é uma língua especial que eu falo. Não, ele está dizendo sobre a língua dos anjos, que são dos anjos. Nós não somos anjos. E aqui ele está usando aqui uma situação hipotética, por isso que ele começa com esta palavra ainda, que foi traduzida por ainda. Ele está dizendo ainda, mesmo que, olha, se fosse possível, ainda que, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. O que Paulo vai fazer adiante? Capítulo 14 e 15, orientar a respeito do uso desses dons. A igreja tinha o dom. A igreja de Corinto tinha o dom de línguas, que era para o exercício no início da igreja. Mas, no entanto, Paulo teve que colocar lá as regras, apresentar as regras, porque não havia amor. Então não estava valendo absolutamente de nada. O que ele está dizendo, em poucas palavras, é que, mesmo que tenha o dom de línguas, lá, naquela situação, e não tivesse o amor, seria apenas o quê? Barulho. Paulo vai falar sobre isso mais adiante, quando ele diz: se entrar o indouto, aquele que não tem conhecimento, e ver cada um falando língua, e não houver intérprete, o que ele vai dizer? Estão todos loucos. E aí Paulo começa a pôr a regra lá. Fale um, quando muito dois, quando muito, fale dois e quando muito três. E cada um por sua vez, e haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado. Então ele coloca a regra na igreja, na época daquele exercício do dom de língua. Então ele usa uma situação hipotética, mas o que nós percebemos, ele usa o exemplo do dom de línguas e diz: se não tiver o amor, de nada valerá, é sem utilidade. Veja 1 João 3,18. Vejamos o que está escrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo de número 18. Olhe lá. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e em verdade. Este é um versículo interessante ser colocado aqui, porque ainda que estava tratando do dom de língua, que estava em exercício no início da igreja, o que João traz de orientação a respeito aqui da língua? Que não devemos amar apenas de língua, mas em fato e em verdade. E meu irmão, você precisa manifestar esse amor em fato e em verdade. Sim, eu até dei o exemplo da ligação para os idosos. Eu até posso compreender que alguns não vão ter essa habilidade, mas de alguma maneira você pode manifestar esse amor. Algumas pessoas manifestam contribuindo para que outros tenham essa ação efetiva. Mas sempre haverá uma maneira de você manifestar esse amor. Então, amar de língua, te digo, é fácil. Mas de fato, em verdade, como diz João, é outra coisa. Então ele usa o exemplo aqui das línguas, o dom de língua. Sem amor, não vale nada. Ele usa também o exemplo das profecias. Versículo 2 ele diz: e ainda que tivesse o dom de profecias. Olha aí, o que era o dom de profecia? É uma grande confusão. Pessoas estão dizendo que o dom de profecia, Deus me revelou algo sobre a sua vida. Deus me revelou algo sobre com quem você vai casar. Deus me revelou... Peraí, mas a Bíblia já revela tudo. A Bíblia tem um parâmetro claro para que nós escolhamos da maneira adequada a pessoa com quem nós vamos casar. E sobre outras decisões da vida também. Precisamos apenas ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é profecia. No início da igreja, o Novo Testamento não estava escrito.
Então o dom de profecia vinha para o quê? Confirmar uma palavra que vinha sobre a orientação do Senhor. Olhe o que está escrito em Coríntios 14, versículo 29 e 30. Paulo falando sobre esse dom de profecia. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. E aí eu pergunto, para aqueles que creem sobre o dom de profecia para hoje, estão seguindo essa regra? Olha qual era a regra mesmo? Falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então o dom de profecia, nesse sentido, era necessário no início da igreja, porque o Novo Testamento não estava completo. E é o que nós encontramos. Porções bíblicas onde há uma afirmação de algo, uma profecia dita no Antigo Testamento, e que agora estava dizendo, olha, isso se cumpriu. É o que acontece lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Pedro cita uma passagem do Antigo Testamento e apresentando o cumprimento naqueles dias. Então hoje nós temos a Bíblia, e a Bíblia é a profecia que nós precisamos. Ele cita também, aqui no versículo 2, o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios. O dom de mistérios aqui seria o dom de sabedoria, ou seja, era o recebimento de uma verdade divina, uma compreensão de uma verdade divina que eles tinham. Isso era o dom de sabedoria naquele dia. Era uma capacidade para aplicar aquela verdade naquele dia. E hoje nós compreendemos que o dom de sabedoria seria isso, aplicar a verdade bíblica na vida, nas situações da vida. Um conselheiro cristão, ele precisa ter essa palavra de sabedoria. Saber aplicar a palavra de Deus na experiência difícil que um irmão está vivendo. Ele cita o dom de conhecimento também, e todo conhecimento. E se eu tivesse todo conhecimento, o dom de conhecimento era aquela compreensão de verdades profundas. E costumamos dizer que o mestre ele tem que ter esse tipo de dom, né? De conhecer a palavra em profundidade, conhecer a verdade em profundidade. E que Paulo diz mais aqui, versículo de número 2, vou ler do início. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, seria o dom de sabedoria e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Havia aqui também a colocação do dom de fé. O que era o dom de fé? Olha, o dom de fé era algo muito especial. Eu coloquei aqui uma passagem lá, deixa eu ver, eu não anotei aqui. Dom de fé, lá em Atos, deixa eu me localizar aqui o capítulo rapidamente. Atos, capítulo 27, versículo de número 25. Atos, capítulo 27. Abra sua Bíblia aí e acompanhe. Atos 27, versículo de número 25. Atos capítulo 27, versículo 25 diz: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Né? E contudo é necessário irmos parar numa ilha. Né? Aqui é uma situação onde Paulo ele é alertado e avisado que haveria uma grande dificuldade naquela navegação que iriam enfrentar. Haveria uma tempestade, haveria perda de bens materiais. Mas Paulo ele encontra-se seguro pela fé de afirmar que não iria acontecer nenhum mal a eles. Então isso envolve o dom da fé. Dizer algo com essa plena convicção de que não iria acontecer nada. Leia essa passagem e vocês vão perceber esta segurança que ele tem. E é interessante que os apóstolos eles tinham esse dom de fé. Pedro e João indo para o templo, diante daquele ato de cura, diz: não tenho prata nem ouro, mas que tenho te dou. Levanta e anda. E aquele homem levantou e andou.
Os apóstolos de hoje, eles costumam dizer, olha, a fé está chegando, ó, ainda você vai ficar curado. Ih, não faltou fé em você. Não envolvia nada disso da fé do outro ali. Era uma ação, era um dom apostólico e eles falavam com esta firmeza e com esta segurança. Mas mesmo assim, o que Paulo diz aqui a respeito da fé? Ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E aí, indo para a conclusão da passagem que nós lemos aqui, versículo 3 diz, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Veja, o que é isso? Dar esmola. E diz mais aqui o versículo 3, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então Paulo, ele usou, antes de ele dizer o que é o amor, ele diz, olha, observe esses 5 dons. Mesmo que você pratique os dons e não tiver amor, de nada vai valer. E ele diz também, mesmo que você pratique a esmola, mesmo que você se coloque numa condição de mártir, se não tiver amor, de nada vai valer. Ao longo da história, nós podemos pesquisar e encontrar pessoas que, por um movimento religioso, queimaram seu corpo, né? Destruíram a sua própria vida. Mas, no entanto, sem amor, não teve validade alguma. E é o que Paulo está dizendo. Nós podemos observar na história bíblica e ver lá em Daniel, né? Os jovens lançados na fornalha de fogo ardente. Mas, no entanto, eles estavam dispostos a ir para aquela fornalha porque eles não queriam negar o nome do verdadeiro Deus. Não queriam negar esta fé e se encurvar diante de falsos deuses. Então, ali estava um amor envolvido, um amor pelo grandioso Deus. Então, ali sim, houve uma validade. Mas aqui está dizendo Paulo, ainda que dê esmola, ainda que se torne como mártir, se não tiver amor, de nada valerá. O que nós podemos concluir aqui? Nós podemos concluir da seguinte maneira. É necessário que o serviço cristão venha acompanhado do amor. Pois sozinho, ou seja, o serviço sozinho vale pouco ou nada. Podemos pôr vale pouco por quê? Você pode até amenizar, né? Uma dificuldade do próximo, mas não tem um valor com vistas à eternidade. Mas quando nós colocamos o Senhor, quando seguimos o exemplo de Jesus, que na prática ele vivia esse amor, e ele nos ensina o amor que devemos praticar, as coisas se tornam diferentes. Meus irmãos, na próxima semana, permitindo o Senhor, nós vamos começar a observar aqui essa situação sobre o que é o amor. A partir do versículo 4, ele começa a definir através de palavras o que é o amor. E que Deus nos abençoe, não apenas nesse estudo, mas também na prática desse amor genuíno. E volto a dizer aqui, concluindo, oportunidades estão abertas, meus irmãos, para sermos praticantes desse amor. Há muitas pessoas precisando desse amor manifesto, em ações. Não apenas de palavras, mas em ações. Uma ligação, uma mensagem, uma oração, uma leitura de um versículo, amenizar uma dificuldade. Olha, irmãos, aí já tenho dito aqui ao longo dessa quarentena, que bênção, quando o irmão vai lá e pode socorrer o necessitado, levando para o médico, fazendo compra. Meus irmãos, tudo que nós precisamos fazer é rogar ao Senhor que nos dê sabedoria para sermos igreja em tempo de pandemia. Como é que nós vamos ser igreja em tempo de pandemia? Servindo ao Senhor, amém? Manifestando esse amor que vem do Senhor. Então, diga não para o seu eu, para as suas vontades, e digam sim para a vontade do nosso Pai eterno. Não amemos de palavras e de língua, mas de fato e em verdade. E o nome do nosso Pai eterno será exaltado. Amém? Meus irmãos, eu quero concluir nosso momento, a nossa hora de reflexão, orando, né?
Lembrando em oração aqui a vida dos irmãos que puderam participar desta live, orando aí ainda por saúde, principalmente por sabedoria para manifestar aí a palavra de Deus àqueles que estão perdidos. Vamos orar por isso. Ore com sinceridade, meus irmãos, a cada dia. Senhor, me ajude a manifestar o amor que vem de ti ao meu próximo. Faça isso todos os dias. Peça ao Senhor sabedoria para colocar em prática esse amor verdadeiro. Ok? Então, vamos aqui lembrar em oração mais uma vez a vida de todos os irmãos que entraram nesta live, os amigos, aqueles que se fazem presentes nesta noite, rogando a Deus que nos dê uma noite de descanso e de paz, que venha abençoar-nos, nos dar sabedoria, nos proteger e ter ânimo. Amém? O tempo é difícil, as notícias são difíceis, mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu encontro ânimo. Ele me dá forças para viver, me dá forças para ir adiante. Então, vale a pena separar um tempo para estar com o Senhor. Amém? Vamos orar neste momento, nos unir em oração mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que edifica as nossas vidas, que nos dá sabedoria para vivermos de maneira adequada. Eu oro neste momento de maneira especial pela vida de cada irmão, cada visitante que está participando desta live. Talvez estão aí com dificuldades, com dúvidas na alma, na mente. Pai, lhes ajude a ter segurança no Senhor através da tua palavra, a tomarem decisões, a fazerem escolhas certas, escolhas que lhe agradam, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Eu oro, Senhor, pela vida daqueles que estão enfermos e mesmo com a enfermidade, participando dessa live. Pai, amenize as dores, coloque a tua mão poderosa sobre essas vidas, o sustente no leito da enfermidade. Oro mais uma vez por aqueles que estão hospitalizados ou em quarentena, em tratamento médico. Senhor, abençoe a vida desses, que possam se recuperar, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a vida dos entes queridos. Oro também por aqueles que perderam o ente querido. Conforte, Senhor, a cada um desses corações. Coloque a tua mão consoladora sobre estas vidas, Senhor. Eu oro também, ó Pai, por aqueles que estão trabalhando na linha de frente. Mais uma vez eu apresento a Ti os profissionais da área de saúde, os militares. Senhor, os abençoe e proteja com Teu braço forte. Eu oro, Senhor, pela nossa nação, pela nossa pátria, pelos governantes. Dê sabedoria àqueles que estão revestidos de autoridade para, Senhor, guiar a Tua nação, a Tua pátria, o Estado, a cidade, com sabedoria, fazendo aquilo que é melhor, Senhor. Oramos mais uma vez pelos pedidos apresentados. Sabemos que o Senhor conhece e é um Deus onisciente e conhece até mesmo aqueles pedidos que estão dentro do coração dos nossos irmãos, que talvez eles não podem compartilhar aqui publicamente, mas estão colocando diante do Senhor. Pai, lhes ajude. Abençoe a vida dos nossos irmãos, idosos e não idosos. Que esta noite todos os irmãos possam dormir, descansar no Senhor, sabendo que amanhã, permitindo o Senhor, levantaremos para um novo dia, para viver esta realidade de colocar em prática esse amor, sabendo, ó Pai, que em Ti nós podemos fazer proezas. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Minha alegria ter passado aqui com os irmãos, mais uma horinha e pouco de oração, de reflexão na palavra de Deus. Quero lembrar os irmãos que nesta semana a irmã Vanessa começou a postar. Na verdade, eu vi que até postou pelo último estudo que foi ministrado no Retiro da Família, há 2 anos atrás.
pastor Antônio Mendes foi o preletor. Então os irmãos puderam lá acompanhar, está no nosso canal de YouTube e no Facebook. Então toda terça e sexta, às 20 horas, a irmã Vanessa está postando as palestras do nosso retiro da família, para matar a saudade e também sermos edificados. Então, está colocando lá a palestra, o período de louvor, aquele momento que nós tivemos ali de brincadeira, de descontração. Então, é uma maneira de você poder reunir e matar aquela saudade e mesmo ainda nesse tempo ser edificado pela palavra de Deus. Ore pela irmã Vanessa aí, pela saúde e pela equipe da mídia, pelo trabalho, que Deus continue abençoando, né? Também, às quintas-feiras, o irmão Wagner ele tem postado no Facebook dele um devocional, uma vez que não está havendo culto lá na Vila Nagibe. E próximo domingo, não esqueçam, às 10 da manhã, a nossa IBD online. E à noite, teremos um novo assunto na IBD. E à noite, 18h30, o nosso culto online também, para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus, continuem com Deus. E lembre-se disso, manifeste o amor de Deus. O amor é o mandamento. Então, que coloquemos em prática esse amor para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos e até mais. Fiquem com Deus.